uma cobrança por um posicionamento de clubes, entidades e personalidades esportivas. Inicialmente, a única dirigente que havia comentado os casos de Robinho e Daniel Alves havia sido Leila Pereira, presidente do Palmeiras e chefe da delegação da Seleção Brasileira. Primeira mulher a ocupar o cargo, ela deu fortes declarações à imprensa e cobrou uma punição severa de crimes contra as mulheres. O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, durante uma coletiva de imprensa em Londres, comentou sobre a condenação do ex-jogador Robinho, com quem trabalhou no Santos em 2010, em um ano marcado pelos títulos do clube alvinegro no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Como treinador da seleção, eu tenho a obrigação de me manifestar. Primeiro, eu acho que é uma situação muito delicada. O Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica, um profissional desses, dentro da nossa convivência, acima da média. Não tive a oportunidade de trabalhar com o Daniel, porém, a história dele dentro do futebol, acho que todos nós conhecemos. Eu acho que se houve realmente e comprovado algum tipo de crime, ele tem que ser penalizado. Por mais que doa no meu coração falar isso a respeito de uma pessoa com quem eu sempre tive um convívio excepcional. Mas eu olho muito mais pelas vítimas, pelas famílias, assim como por suas famílias também. O capitão da Seleção Brasileira refletiu sobre o machismo na sociedade e o papel dos jogadores em serem exemplos para os mais jovens. Eu entendo que na minha posição, principalmente hoje como um dos jogadores, o jogador de mais tempo dentro da Seleção Brasileira hoje, eu exercendo o papel que eu exerço, é importante que eu fale. Eu acho que dentro de uma amplitude do tema, eu acho sim que é necessário passar por uma conscientização, e aqui fica o meu convite já falando aqui para o Rodri, já está aqui o Rodrigo também, uma conscientização que parte dentro da Seleção Brasileira, das categorias de base, do futebol brasileiro também, passando pelas categorias de base, mas também gostaria de fazer a reflexão de que a gente não faça o julgamento de que isso acontece só no futebol. Eu acho que é um reflexo da nossa sociedade, ela vem se espelhar no futebol. Eu acredito que nós, enquanto atletas de alto nível, temos que entender qual o papel, qual o lugar que a gente ocupa, qual que é o nosso papel, entender que as nossas ações têm um poder muito maior de influenciar positivamente ou negativamente. Para o jogador é importante que eles, enquanto atletas de alto nível, entendam o lugar que ocupam. Eu acho que está na hora da gente entender melhor que o nosso papel é sim jogar futebol, o nosso papel principal é sim representar os nossos clubes e a seleção brasileira, mas é também servir de exemplos de comportamento e de forma de lidar fora de campo também para a juventude, né? Eu procuro muitas vezes me dissociar da figura como jogador de futebol, porque a vida continua. Ser jogador de futebol é uma parte da minha vida, eu tenho uma outra parcela de vida que também é importante. E dentro dessa parcela cabe aprendizado, cabe um crescimento pessoal, que é isso que eu busco. O ex-jogador Diney posicionou-se em relação aos casos de Robinho e Daniel Alves. Ele citou a tentativa de estupro sofrida pela filha em 2010 e defendeu a pena imposta pela justiça para ambos. Vou falar uma coisa, eles têm que pagar a punição, sim senhor. Eu não vou passar pano pra estuprador, não. Eles têm que pagar, porque eu passei por isso na minha família, com a minha filha em 2010. E ninguém vê o que essas meninas estão passando. Tá? Não tem esse negócio de ser jogador famoso, o jogador que não é famoso, o pagodeiro, ou ator, ou atriz, não. Tem que pagar. Não tem que chamar eles de ex-jogador, não. Eles têm que pagar a pena, sim. Eu tive isso na minha família com minha filha em 2010, tentativa de estupro. E vocês não sabem o que minha filha passou. Você não sabe o que essas meninas estão passando. A dor que essa família está passando.
O influenciador Fred, que sempre produz muitos conteúdos voltados para o futebol, gravou um pronunciamento sobre o assunto, após ver as falas da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e de Danilo, capitão da seleção brasileira. Estupro não precisa só da penetração. Estupro é todo e qualquer tipo de ato de violência com a mulher sem consentimento ou desde que ela não esteja em condições de dizer se ela quer ou não. Isso é estupro. Segundo Fred, os dois foram condenados pelo crime de agressão sexual e devem pagar pelo que cometeram. Caso o Robinho tenha feito isso, se o Dani Alves tenha feito isso, não tem caso e nem se. Eles foram investigados, eles foram julgados e condenados. A justiça fez investigação, fez laudo, exame, todas as provas eles tiveram para condená-los. Então eles são condenados e eles têm que pagar pelo que eles fizeram. Eles são criminosos. E qual que é a importância deles permanecerem presos? O exemplo, as próximas gerações dos homens vão entender que eles podem fazer o que quiser com as mulheres e vão continuar impunes. Enquanto Robinho está preso, Daniel Alves teve sua liberação provisória aceita mediante ao pagamento de fiança. O ex-jogador de futebol pagou uma fiança de 1 milhão de euros, ou mais de 5 milhões de reais. Ele saiu de cabeça erguida da prisão de Brians 2, localizada a 40 quilômetros de Barcelona, na Espanha, onde estava desde o final de janeiro de 2023. Alves entrou em um carro que o aguardava e deixou o local sem falar com os jornalistas. A advogada de defesa de Daniel Alves disse na saída do Tribunal de Barcelona que vai recorrer da sentença. Por supuesto, pues vamos a recorrer porque, de verdade... Vamos rever a sentença, mas posso adiantar que vamos recorrer. Continuamos acreditando na inocência do senhor Alves, que ele está inteiro. Então, como ele recorreu da sentença, não só ele, mas também o Ministério Público recorreu, tentando aumentar essa pena para 10 anos, tá? Então, existem 2 recursos pendentes, o do Daniel Alves, pedindo a absolvição, e do Ministério Público, pedindo o aumento da pena. A grande discussão era, ele vai aguardar este recurso em liberdade ou preso? E foi aí que a defesa do Daniel Alves pediu que ele aguardasse, como não é uma decisão que está transitada em julgado, essa expressão é uma expressão que muitas pessoas escutam, ou seja, ela ainda está pendente de uma condenação, de um exame definitivo, ele pediu para aguardar este julgamento em liberdade. Num primeiro momento, a justiça espanhola indeferiu e num segundo momento ela autorizou, majorando a fiança para este valor, que é um valor extremamente alto, que ele acabou pagando e saindo. Então é importante dizer que nós ainda não findamos a situação do Daniel Alves. Tudo pode acontecer. Esta fiança foi paga, mas ela é diferente da fiança brasileira. Ela é apenas uma garantia de que ele pode ficar em liberdade. Ele tem que comparecer todas as sextas-feiras à justiça para demonstrar que ele está no país. Ele não pode sair da cidade de Barcelona, pode trabalhar em Barcelona e não fora. Os seus passaportes estão confiscados e nós vamos aguardar esse julgamento. Com esse julgamento, a condenação pode se confirmar, pode aumentar ou pode diminuir. Com uma carreira bem-sucedida em equipes como Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain, Daniel Alves foi condenado em fevereiro a 4 anos e meio de prisão por estuprar uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona, no final de 2022. A corte condenou também a 5 anos adicionais de liberdade vigiada, ordem de distanciamento da vítima por 9 anos e meio e ao pagamento de uma indenização de 150 mil euros, ou 809 mil reais. A defesa de Daniel Alves recorreu da sentença, pedindo a absolvição dele. A resolução das apelações pode levar meses. O caso do Daniel Alves é uma situação muito próxima, porque ambos são casos de estupro. O ponto aqui é que o caso do Robinho já estava mais avançado e já havia a condenação dele, inclusive ele respondeu pelo processo na Itália. O caso do Daniel Alves, ele está também já avançado, mas ainda pendente de algumas decisões e alguns recursos. Mas aqui o ponto que cabe sim uma discussão, até porque a sociedade ficou inconformada com a soltura do Daniel Alves, mediante fiança, ou com a possibilidade de soltura mediante fiança,
é o inconformismo que tem que caber em todas essas situações de abuso contra as mulheres. Então, a sociedade tem que repensar, em todos os países, na Espanha, no Brasil, em todos eles, a reformulação das medidas judiciais que protejam os direitos das mulheres, que afastem o agressor, que condenem o agressor, né, obviamente, passadas todas as etapas legais. Então, eu acho que são casos que fazem com que a gente repense se realmente uma medida como fiança é a melhor forma de conduzir um assunto como esse. Então, acho que agora é um bom momento para que haja uma discussão e se repense, e se pense em formatos que tornem mais efetivas as proteções aí jurídicas ao direito das mulheres. Em Barcelona, muitas pessoas estão inconformadas que um ídolo se tornou uma referência cruel. Muito pouco. O que esse homem fez, e eu era fã dele, é muito difícil e muito ruim, e portanto deveria ter sido o que os juízes decidiram em princípio nos 9 e 11 anos. Por um lado, acho que é bom que tenham condenado alguém que é famoso, porque parece que as celebridades são um pouco intocáveis pelo fato de terem dinheiro. Simplesmente porque ele pagou, não me parece certo. Se ela não consentisse ter um relacionamento com ele, então ele deveria ter respeitado isso. E então não acho certo que tenham reduzido sua pena. Pues debería de haberlo respetado, ¿no? Entonces no me parece bien que le hayan rebajado la pena por ese motivo. Me parece que é muito interessante. Acho muito interessante a dimensão pública que esse caso assumiu, para poder falar de uma realidade que muitas vezes é inviabilizada e que, em muitos casos, fez com que muitas pessoas não denunciassem ou tivessem dificuldade em denunciar. Relatório, especialmente num caso em que o arguido é uma pessoa que tem poder e pode ter muitos apoiantes para além da esfera judicial. Por outro lado, em relação à condenação, não está claro para mim se uma pena mais alta é preferível, ou não entendo que o que precisamos especialmente é cuidar bem da vítima. Atender bem a vítima que está. Eu creio que 4 anos é muito pouco. Acho que 4 anos é pouco para um dano moral que ele causou a ela, tanto moral quanto fisicamente. Então acho que 20 anos talvez ou mais. Sinto muito por eles, sinto muito por ela e por tudo isso que aconteceu e vejo isso como uma injustiça. Lo siento muito por ela e por tudo isso que ha passado e lo veo como uma injustiça. Porque o dano que le han hecho a esta chica não é de 4 anos. O dano causado a essa menina não é de 4 anos, será maior. Tem que ser comparável ao que foi feito com ela. Não terá se recuperado. E em 4 anos não se habrá recuperado. No Brasil, a indignação é a mesma. Muitas pessoas não conseguem acreditar que Daniel Alves está livre, depois de pagar fiança. Se você estrupou alguém, foi comprovado, você tem que pagar pelo teu crime. Não importa que você é rico, que você é pobre, que você tem as condições boas. O certo é certo, o errado é errado. Se ele comprovou, e aí os juízes lá fora lá de Barcelona comprovaram que ele fez isso realmente, ele tem que pagar pelo que ele fez como qualquer um cidadão. Eu acho mais do que justo uma condenação, porque você pode ser o jogador de futebol, você pode ser quem você for, que você não tem direito de estuprar ninguém. Não é porque você é famoso, rico, ou seja lá o que for, que você vai estuprar. Tá? Não é não. Eu acho que a justiça pegou leve com ele, que eu acho que 4 anos foi pouco, sendo bem sincero, que o que ele fez é algo hediondo que não se deve fazer. Então eu acho que é algo muito triste, que leva uma imagem muito ruim do Brasil lá para fora e que fique de lição para todo mundo que não faça. Enquanto aguarda a justiça espanhola julgar os recursos de sua condenação em liberdade provisória, Daniel Alves foi visto almoçando em uma churrascaria de luxo em Barcelona. O ex-atleta foi visto por um jornalista do El Periódico. Não existe uma data exata para definir o momento em que os recursos serão julgados. Mas, de acordo com o jornal espanhol, o brasileiro poderá ficar cerca de 1 ano aguardando em liberdade. Tem uma forma, lá no caso da Espanha, a reformulação da lei.
o Daniel Alves, ele atendeu os requisitos da lei para conseguir o direito de fiança. Então, entra no ponto, né, num dos pontos que eu tinha abordado, de que a justiça, a legislação, ela tem que ser revista, mesmo em países muito avançados, como é o caso da Espanha. Então, a partir do momento que você não há um acordo da vítima para transformar a condenação em um valor, até porque a gente acompanhou o caso dele, a vítima ela não quis, em certo momento, fazer nenhum tipo de acordo com ele, e aí ele acaba conseguindo a possibilidade também financeira de fazer um pagamento para conseguir ser solto. Mas isso é uma questão de previsão legal. E também alguns abordaram, acho que de uma forma um pouco equivocada, o Instituto da Fiança. O valor da fiança que foi aplicado no caso do Daniel Alves é muito alto, porque é de acordo com aquele contexto, de acordo com o patrimônio daquela pessoa, daquele jogador de futebol. Mas se você pegar qualquer outro tipo de crime do gênero, mesmo que o valor da fiança fosse mais baixo, de acordo com aquela situação, também seria algo que ia deixar as pessoas perplexas. Então, esse caso específico da fiança, eu acho que o ponto de que se é mais alto ou mais baixo o valor, eu acho que não é o ponto central. Acho que o ponto central é se rediscutir em que casos você pode aceitar que se aplique uma fiança. Será que era esse o caso? Mas aí é uma questão principalmente de reformulação de lei. Então, o legislativo, o poder legislativo da Espanha, tem que fazer uma reflexão se aceitar fiança naquele tipo de situação atende especificamente às questões da vítima, obviamente o direito de defesa das pessoas, o devido processo legal, mas se para aquela situação seria a melhor ferramenta, porque é uma questão de reformulação da lei mais do que qualquer outra coisa. Para esta mestra em Direito, a imagem de Daniel Alves livre e a prisão de Robinho trazem vários questionamentos para as mulheres que já sofreram ou sofrem violência. Para ela, nada paga o crime cometido. Olhando pela perspectiva da mulher, nós temos uma ilusão de que a prisão, o encarceramento, ela é a melhor justiça para a vítima. Mas eu te pergunto, o que devolve a dignidade desta mulher? O que apaga os fatos desta violência que ela sofreu naquela situação humilhante e vexatória que ela se colocou? O que vai fazer com que as coisas voltem atrás? Absolutamente nada. Que vem à tona também depois das condenações de Robinho e Daniel Alves é o que os clubes do Brasil têm feito internamente para conscientizar os seus atletas sobre a violência contra a mulher e tentar impedir que surjam novos casos como os protagonizados pelo atacante e o lateral direito. O movimento que chamou a atenção foi do Bahia, primeiro clube da carreira de Daniel Alves. O time é um dos que mais se preocupa com a temática. A instituição baiana faz um trabalho especificamente voltado à formação de jovens atletas e à conscientização de colaboradores a respeito da violência contra a mulher. A novinha pode ter a idade que for, dando mole pra mim. Mulher minha não se arruma pra sair sozinha. Em um post nas redes sociais, o Esporte Clube Bahia levanta sua voz contra a cultura do estupro e convida o mundo do futebol a ingressar nesse debate. Faz parte do cotidiano das pessoas e elas praticam o sexismo, o machismo, mesmo sem perceber, né? Um homem, ele tem essas condutas no dia a dia, até as mulheres também, sem perceber que ele está tendo uma conduta machista. E ele leva isso para o relacionamento dele, ele leva isso para a criação das filhas, dos filhos, para a constituição da família dele. Então é óbvio que a gente tem que combater esse machismo estrutural, se a gente pode dizer assim, né? E através de educação. A bandeira é sempre educação.
Para as autoridades, é inegável que é preciso avançar em direção à implementação de medidas para o combate à violência sexual e a atenção às vítimas que não se confundam com a criminalização e a punição com prisão dos agressores. Ou seja, desfazer a ideia de que política criminal equivale à aplicação da lei penal. A sociedade, todos nós que integramos o sistema de justiça criminal, reconhecemos a urgência de adotar estratégias eficazes para enfrentar a violência sexual e assegurar que vítimas recebam o apoio necessário. Mas é crucial entender que o combate à violência sexual vai muito além da simples aplicação da lei penal. Embora seja fundamental responsabilizar criminalmente os agressores, uma abordagem exclusivamente centrada na criminalização e na punição através da prisão não aborda as raízes profundas desta problemática. Para verdadeiramente enfrentarmos a violência sexual, é essencial implementarmos medidas preventivas, educativas e de apoio às vítimas, incluindo programas de conscientização, educação sexual, acesso a serviços de saúde mental e suporte jurídico. Além disso, é importante desafiar a cultura que normaliza a violência sexual e promover a igualdade de gênero em todos os níveis da sociedade. Ao adotar uma abordagem desta multifacetada, nós, autoridades do sistema de justiça, efetivamente podemos combater a violência sexual e promover uma mudança significativa em direção a uma sociedade mais segura e mais justa para todos. Os casos são exemplos extremos de uma cultura machista e abusiva ainda muito presente no futebol. Com toda certeza, não só na nossa sociedade, infelizmente essa cultura é uma cultura mundial. É a cultura do patriarcado, a cultura do machismo, a cultura do sexismo, a cultura de que a mulher ela é um objeto para satisfazer a lascívia sexual masculina, a cultura de que se a mulher é bonita, se ela está num ambiente como uma boate, que ela deve ser submetida a algum tipo de agressão, porque a vontade dela deve ser diminuída. Então é uma típica cultura patriarcal que não se justifica mais no século XXI. As legislações de todo o planeta já caminharam para coibir esse comportamento. Você veja que são dois jogadores que nem mesmo o poder do dinheiro conseguiu impedir que essas sentenças viessem. Então é um avanço comparado ao que nós tínhamos décadas atrás, mas infelizmente esta cultura do patriarcado, essa cultura de que o corpo da mulher ele pode ser utilizado e descartado a bel prazer dos olhares masculinos, infelizmente é uma cultura que cresce ainda assustadoramente. E curioso dizer isso também, determinadas pessoas acham que pelo poder que tem, pela influência de um nome que tenha e pelo dinheiro que possuem, que elas estão ainda mais autorizadas a fazer esse tipo de comportamento, porque elas acreditam na impunidade. Daí a importância de que a gente lute e que esses casos, ainda que não sejam exemplares, como eu te disse, nada vai restituir a dignidade e a humilhação desta vítima, mas eles são exemplares no sentido de mostrar a estes homens que ou eles se adequam a uma mudança de perfil ou realmente eles serão submetidos a processos e condenações judiciais. Em 2023, o número de casos de estupro e estupro de vulnerável teve um crescimento de 14,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 34 mil casos, o que significa que a cada 8 minutos, uma menina ou mulher foi estuprada entre janeiro e junho no Brasil, o maior da série histórica iniciada em 2019. É importante dizer que esses crimes de conteúdo sexual, principalmente o estupro, eles são crimes que têm por característica serem praticados numa clandestinidade. Então, normalmente, ninguém assiste. É o agressor ou os agressores, quando a gente fala de um estupro coletivo, e a vítima. Então, não há testemunhas. Nós temos duas palavras envolvidas. Entre a palavra do agressor e a palavra da vítima,
é natural que todo o sistema penal, isso não somente no Brasil, mas na Espanha também é assim, em outros lugares é assim, a palavra da vítima, ela deve prevalecer sobre a data do agressor, porque é natural que ele vai negar a conduta, se houver a prova da relação sexual, ele vai querer deturpar a realidade, dizer que essa relação foi consentida. Então, na verdade, existe sim uma recomendação de que a palavra da vítima tenha valor. Agora, entre a lei e a realidade, nós temos um oásis, né? Infelizmente, as coisas são assim na prática. E ainda é comum que essas vítimas, às vezes, no momento de dar o seu depoimento, no momento de comparecer à autoridade policial, e às vezes até mesmo em juízo, que elas sejam diminuídas.